boa tarde, todo mundo que está conectado no YouTube com a gente. É com muita alegria que a gente recebe o professor Oswaldo Silvestre para encerrar o segundo Pluralidades Poéticas, que esse ano teve como subtema Poesia e Transformação. Então, desde já eu agradeço, professor, pelo aceite, aproveito que Nathalie e Fadu estão aqui em tela, agradeço a parceria no trabalho, mais um ano, e agradeço o Carlos também, todo o apoio e suporte técnico, e todos que participaram e ouviram. Espero que tenha sido um evento muito produtivo, e com certeza a gente vai fechar com chave de ouro agora com o professor Oswaldo Silvestre. Então, eu vou apresentar brevemente o professor, e aí eu passo a palavra. O professor Oswaldo Silvestre é formado em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de português-francês, tem um mestrado em Literatura Portuguesa, com uma dissertação sobre a vanguarda na literatura portuguesa, o futurismo, doutorado em Teoria da Literatura, com uma dissertação sobre o tema Revisão e Nação, os limites territoriais do cânone literário. O Oswaldo é professor, hoje, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e sua área de referência é a teoria da literatura, mas também leciona em estudos artísticos. O Oswaldo também se dedica aos estudos brasileiros, quer como professor de literatura brasileira, quer como coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros. Já publicou livros, antologias e ensaios sobre questões da literatura de língua portuguesa, teoria, crítica cultural e estética. Nos últimos anos, ele tem se dedicado, em particular, ao paradigma das materialidades da literatura, na transição inacabada do analógico ao digital, na zona das tecnologias de inscrição, das práticas intermídias e da exploração e do som, embora sem abandonar o interesse por noções fundadoras como a de clássico ou do cânone. E o professor Oswaldo já tem uma relação com o IEL, com a Unicamp, né? Ele veio para cá, para a Unicamp, ministrar cursos e participar de eventos presencialmente algumas vezes, então é um prazer recebê-lo mais uma vez, agora virtualmente, da mesma forma que a sua última vinda, né, professor, que foi interrompida no primeiro semestre do ano passado por conta da pandemia, e aí o curso acabou se tornando online, e foi um curso sobre contracultura, experimentalismo e desbunde no Brasil e em Portugal, anos 60 e 70. Eu tive o prazer de fazer, então, obrigada, professor, e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Annelise. É um gosto estar aqui hoje. Agradeço muito o convite, muito honroso e prazeroso, como vocês dizem no Brasil. E bem, não é? Queria agradecer à Annelise, à Nathalie e ao Fadu o convite que me fizeram. De facto, eu já tenho uma relação com o IEL ao longo dos anos, quase como se fosse a minha segunda casa. Tenho aí colegas que muito admiro e que são também bons amigos, e também um conjunto de alunos que conheço já dos últimos anos. E por isso, para mim, é um gosto estar aqui hoje e tentar dizer alguma coisa de pertinente sobre um tema tão badalado e que suscita facilmente polémicas terríveis. Vamos lá ver se aquilo que eu vou dizer tem algum proveito para a nossa conversa, para um debate sobre o assunto. O meu título, como sabem, é Alguns exemplos moderadamente dramáticos de poesia além do cânon, porque um dos tópicos possíveis que me colocaram era esse, além do cânon, e então eu escolhi justamente essa questão. O título, no fundo, exprime de uma forma se calhar pouco discreta uma posição, não é? Quanto às chamadas guerras do cânon, que é no fundo a posição que entende, ou de quem entende que essas guerras resultam quase sempre de uma leitura ou errónea ou excessiva do que está em causa na questão do cânon e de uma dramatização que arrasta, entre outras coisas, a meu ver, um empobrecimento da ideia de literatura. Esse, para mim, é o principal problema de muitas destas consequências das guerras do cânon. Eu queria começar por me reportar uma breve definição da questão que aparece num livro de 1990, de Herbert Lindenberger, The History in Literature, a História na Literatura, sobre valor, género e instituições.
E há uma entrada sobre cânon nesse livro. O livro está feito quase como um dicionário, e tem uma entrada sobre cânon. Isso está aí no PowerPoint, se puderem mostrar o primeiro slide. Cânon, um termo que ignoramos quando o seu referente permanece numa condição estável, mas que invocamos sem cessar assim que é ameaçado pela mudança. Portanto, um termo que nós ignoramos quando está estável, mas que estamos sempre a invocar assim que é ameaçado pela mudança. Ora bem, então Herbert Lindenberger fala-nos aqui de um processo de desnaturalização, né, que ocorre com a noção de cânon, que tipicamente revela o caráter construído dos fundamentos. Né? Os fundamentos da questão, neste caso do cânon, revelam-se de súbito construídos, não naturais ou autoevidentes ou qualquer coisa assim. A fenomenologia do processo é conhecida, não é? Embora seja ambivalente. Ou seja, o fundamento deixa de funcionar e com ele os pressupostos que decorrem dele. Neste caso, quais são os pressupostos do cânon? Universalidade, transcendência, coesão. E segue-se um processo de revisão do fundamento. Basicamente é isto que acontece. Esta fenomenologia pode ser descrita inversamente, e a meu ver com vantagem, que é a vantagem de ficarmos a dispor de um agenciamento. Ou seja, e agora vou descrevê-la então de outra maneira. Desencadeia-se em regime pontual, descontínuo, institucionalmente deslegitimado e por isso invisível, um processo revisionista. E este processo, num certo momento do crescendo, apresenta o fundamento naquela versão etnográfica que ficou famosa com Clifford Geertz, o grande antropólogo americano. E nessa versão da cosmogonia hindu, Geertz diz-nos basicamente isto. O nosso universo é um elefante sustentado por uma tartaruga, sustentada por outra tartaruga, e por outra, por aí fora, até a um fundo que nunca se alcança. Ou seja, o que é que acontece então? A perda da massa ontológica do fundamento arrasta o circuito das revisões. E talvez nós possamos então dizer que o fundamento é construído por revisão. Na verdade, é quase como se o fundamento em si já fosse um construto revisionista e não construído para a revisão. Não é? Até porque, em princípio, um fundamento não é ou não deve ser construído, mas dado, alguma coisa da ordem da evidência. Mas não se vê quem ou o que o possa ter dado, a não ser numa versão teológica. Não é? A não ser nós mesmos. Não é? Nós mesmos é que, em certos contextos e para certos fins, não é? Demos o fundamento, não é? Criámos o fundamento. Se dermos então por adquirido que o cânon é um construto histórico e institucional, nós estamos em condições de aceitar uma série de coisas que podemos descrever como os pressupostos da existência do cânon e da nossa relação com ele. Por exemplo, podemos começar por admitir que aquilo a que chamamos cânon literário, como, por exemplo, a antropologia e os estudos culturais, não cessam de nos lembrar, e bem, é um subsegmento desse segmento a que chamamos cultura erudita. É, em rigor, um subsegmento desse subsegmento da cultura erudita que é literatura. Ou seja, e este é um ponto para mim particularmente importante, há muito mais literatura para lá da literatura canónica. E ao dizer isto, estou a referir-me a toda aquela literatura que não integra o cânon e, contudo, não deixa de ser literatura. E, sobretudo, não deixa de desempenhar funções fundamentais ao permitir experiências estéticas e prazer aos seus leitores. É o caso, para mim, da ficção científica. Eu sempre achei, por exemplo, que o polaco Stanisław Lem é um autor gigantesco, ou do romance policial. Eu tenho um site com o meu nome e no meu site podem encontrar um texto sobre Andrea Camilleri, um grande autor do giallo italiano, do romance policial italiano, que eu escrevi quando ele morreu. Ou seja, o cânon é uma parte ínfima do corpus das literaturas. Essa parte à qual uma comunidade, por intermédio de um certo número e um certo tipo de instituições,
atribui certas funções. Dito de outro modo, cânon literário nacional e literatura nacional não são exatamente a mesma coisa. Razão pela qual a história literária não se esgota no cânon, que é apenas uma parte do seu objeto, uma segmentação, que ocorre no local histórico da tradução curricular do cânon literário, a escola. A escola. Isto significa que se a nossa experiência de leitores formados pela escola pressupõe o cânon literário, a verdade é que a nossa experiência de leitores vai muito para além dele, incluindo, na maioria das vezes, obras que não podemos dizer que sejam canónicas e cujo estatuto, em rigor, não nos preocupa. Um dos problemas do debate sobre o cânon literário reside justamente na categorização binária canónico versus não canónico, ou seja, objeto de um processo de exclusão ou marginalização. E este binarismo sugere que, implicitamente, toda a produção literária cabe nesta categorização. Ou é canónico ou é não canónico. Ora, não é assim, porque há muita literatura que não integra o cânon e, contudo, desempenha funções, por exemplo, institucionais. Reparem, por exemplo, num aspecto paradoxal. Os manuais escolares, por exemplo, que são um dispositivo formativo importantíssimo, não integram apenas obras ou autores canónicos, o que é curioso. Por exemplo, há um fenómeno reconhecível, eu tenho dificuldade aqui em dar um exemplo brasileiro, vou dar um exemplo português, que consiste na despromoção, diríamos, infantil de certos textos, que sobrevivem descendo etariamente no nível do ensino, não é? E no escalão que servem. O exemplo que eu podia dar português é o exemplo do poeta do fim do século XIX, membro da geração de 70, a geração dessa de Queiroz, Antero, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, que aliás teve um enorme impacto no Brasil. Não é? Um poeta daquela fase positivista, revolucionária, tá, etc. Guerra Junqueiro. Esse poeta que hoje, digamos assim, ao nível escolar, ao nível... O leitor, nem o leitor comum, nem o leitor especializado hoje lê muito Guerra Junqueiro. E Guerra Junqueiro aparece nos manuais com certos poemas dele, por exemplo, de um livro famoso, Os Simples, não é? Como se fossem poemas para crianças. Não é? Ou seja, ele é despromovido canonicamente, mas persiste nos manuais através dessa despromoção etária. Não é? E esses autores que sofrem essa despromoção continuam a desempenhar funções na cativação de leitores. Não é? Supor que todos os leitores se rendem à literatura, não é? Por efeito dos grandes livros de Homero, Virgílio, Dante, Camões, Cervantes, Goethe, Machado de Assis, ou é de formação profissional ou formação sociológica muito débil. Não é? Na verdade, muitos leitores chegam à literatura por meio de autores ou escritores medianos ou menores. E muitos nunca manifestam interesse em descolar deles. Não é? É um caso fascinante. Aquelas pessoas que... leitores que gostam muito, por exemplo, do romance policial e têm as coleções todas do romance policial e nunca têm vontade de sair daquilo, não é? E contudo, têm uma relação forte com aquele tipo de literatura. Supor, aliás, que nós vivemos toda a nossa vida de leitores entre os grandes livros é uma deformação que eu diria completamente professoral. E isto implica, portanto, que o não canónico, reparem bem, categorizado como excluído do cânon, por questões de género, raça, classe ou outras, é uma secção que eu também diria relativamente menor do corpus literário. Não é? Em Portugal foi recentemente publicado um volume coletivo intitulado O Cânon, que é este livro que eu tenho aqui, não sei se conseguem ver, é um livro grosso, organizado por António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman, e dois desses autores são figuras muito institucionais da nossa profissão. Feijó foi diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e vice-reitor. Taman é neste momento diretor da mesma faculdade. No seu texto sobre cânon, Miguel Taman afirma a abrir: um cânon é uma lista, definindo depois o cânon como uma lista retrospectiva. Feijó produz uma afirmação menos taxativa, mas pragmaticamente análoga. É esta. Discute-se em Portugal hoje, nas universidades e nos jornais, a noção de cânon definida como o elenco de nomes de autores dignos de se ler. Devo esclarecer que, a meu ver, esta posição é insustentável.
não é? É insustentável, porque os autores incorrem no erro mais recorrente no debate sobre o cânon, o que consiste em situar no mesmo plano ontológico o corpus e o cânon, um plano, quando isto ocorre assim, em que a questão do cânon se reduz a infindáveis controvérsias sobre listas de obras e currícula, não é? Como John Guillory demonstrou num livro fundamental sobre o cânon e o capital cultural, um cânon não se confunde com uma lista ou com um currículo. O cânon é, sim, uma figura do todo, ou dos grandes textos de uma literatura, que não só não cabe em nenhuma lista, não, essa figura não cabe em nenhuma lista elaborada, digamos, para efeitos didáticos ou outros, como em rigor não existe enquanto figura unificada e fechada. Não é? Resumindo muito, eu diria isto assim: no cânon não falta espaço. E nele convivem autores de orientações muito diversas. Onde o espaço falta, impondo opções, ou seja, exclusões, é obviamente no currículo e no programa das disciplinas curriculares, não é? A certa altura do texto que eu me referi, António Feijó afirma, e aliás com pertinência, que o debate sobre o cânon em Portugal tem, diz ele, uma quase absoluta ineficácia prática. E em seguida ele exemplifica, e gostava que vissem então essa citação que está no PowerPoint. Ninguém propõe, por exemplo, que Mário de Sá Carneiro seja substituído por Judite Teixeira, embora ela possa ser e seja objeto de um esforço de reabilitação sério por alguns poucos críticos. A citação é esta. Eu queria chamar a atenção para a estrutura do argumento, que repousa no verbo substituir. Ninguém propõe, por exemplo, que Mário de Sá Carneiro seja substituído por Judite Teixeira. Judite Teixeira é uma autora nascida em 1880 e falecida em 1959, que na década de 20 publicou alguns livros de poesia e em alguns poemas acusa, digamos, uma temática lésbica. E por isso foi objeto de condenações públicas. Um desses livros foi apreendido em 1923, juntamente com livros de António Boto e Raul Leal, num processo muito polémico e público que suscitou a intervenção de Fernando Pessoa. Ora bem, Judite Teixeira tem vindo a ser reeditada na última década, digamos assim. A que propósito se justifica aqui o uso do verbo substituir? Não é? Se nós admitíssemos que Judite Teixeira pudesse um dia adquirir estatuto canónico, o que não é o caso ainda hoje, não existe razão para supor que o cânon não pudesse acolher Sá Carneiro e Judite Teixeira. A questão da substituição coloca-se num outro plano, mais escolar, não é? Que é o plano da produção do currículo. Aí sim, é necessário escolher e cedo ou tarde substituir. Substituir. Mas já agora, desculpem, será este um bom exemplo do processo em causa? Não é? Será que há um ganho notório, por exemplo, para a causa queer, na substituição de Mário por Judite, de Mário Sá Carneiro por Judite Teixeira, numa leitura binária do processo, que pressupõe uma versão rigidamente ortodoxa do canónico? Talvez. Mas este exemplo é muito pouco feliz, devo dizer, tratando-se do autor de um poema como Feminina, Mário de Sá Carneiro, cuja primeira quadra eu gostava de ler. Tem aí no PowerPoint, se não se importarem de mostrar. Esse poema Feminina abre assim: eu queria ser mulher para me poder estender ao lado dos meus amigos nas banquetes dos cafés. Eu queria ser mulher para poder estender pó de arroz pelo meu rosto diante de todos, nos cafés. E o poema vai para aí fora, são umas 4 ou 5 estrofes, não é? E um poema cuja dramatização no filme Conversa Acabada, de 1982, de João Botelho, a meu ver uma obra-prima, um filme sobre a relação epistolar entre Sá Carneiro e Pessoa, não é? A dramatização deste poema no filme detonou em boa medida toda uma leitura queer de Sá Carneiro, que ainda iria demorar várias décadas a chegar à academia. O filme, desse ponto de vista, é espantoso. E essa leitura hoje tornou-se uma rotina da leitura de Sá Carneiro. E neste quadro, eu confesso,
que tenho dificuldade em ver o que é que nós ganharíamos com a substituição de Mário Sá Carneiro por Judite. Embora eu nada tenha contra a substituição, mas reparem, nada ter contra a substituição, ou uma outra, não significa que não tenhamos preferências, em função, no meu caso, de uma ideia da soberania e dos poderes da literatura, que para mim são muito mais amplos e enriquecedores em Mário do que em Judite. Não é? O ponto aqui talvez fosse este. Muitas vezes, certos autores canónicos têm um potencial de releitura, não é? E de enriquecimento da leitura que autores ainda não canónicos não têm, ou não têm esse nível. Não é? É só o que eu quero chamar a atenção com o caso, com esta confrontação, esta proposta de substituição de Mário Sá Carneiro por Judite Teixeira. Deixem-me dar um outro exemplo ainda da literatura portuguesa, talvez o caso mais espetacular deste contraste entre cânon e currículo. Refiro-me às obras Os Lusíadas, de Luís de Camões, publicado em 1572, e Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, publicada em 1614. A primeira é publicada ainda em vida do autor, a segunda, cerca de 30 anos após a sua morte. Os autores foram praticamente coevos. Como sabem, os Lusíadas são considerados o poema central da literatura portuguesa, o que é reforçado com a analogia com o evento histórico que trata, também ele central na história portuguesa. Quanto à Peregrinação, é uma obra que trata o mesmo período expansionista, tendo o seu autor visitado as Molucas, a China e o Japão, oferecendo de tudo isso a contraface da epopeia, né? Como se fosse o negativo da epopeia. Embora a Peregrinação tenha dificuldade em competir com a centralidade canónica dos Lusíadas, a verdade é que ambas as obras são absolutamente canónicas. Não é? Contudo, no plano dos currícula, a Peregrinação praticamente desaparece, sendo substituída pelos Lusíadas quase sempre. O argumento é conhecido e, sobretudo, conhecem-no bem os professores, tendo a ver com a dificuldade de dar um texto vasto em aula. Quanto mais dois, ambas as obras são vastas. Sobre esta dificuldade, de resto, como sabem, o New Criticism norte-americano criou todo um método de leitura e de ensino centrado em textos curtos, de preferência poemas, não é? No caso brasileiro, é seguramente a dificuldade dos professores que queiram dar ou tenham de dar os sertões de Euclides da Cunha, ou Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, não é? O problema resolve-se quase sempre, como se sabe, por recurso à figura do excerto ou dos episódios marcantes do livro. Claro que distinguir entre o plano do cânon e do currículo, sendo, a meu ver, fundamental, arrasta contudo a necessidade de responder à questão: porquê os Lusíadas e não a Peregrinação? Ou seja, como explicar e fundamentar a centralidade canónica da primeira sobre a segunda e, em consequência, a preferência curricular que deriva dessa centralidade? Para isso, torna-se necessário, a meu ver, ir além do plano dos textos e passar ao plano daquilo que nas teorias sistémicas da literatura se chama modelos e repertórios. Estou a pensar aqui na teoria dos polissistemas de Itamar Evan Zohar, uma teoria pensada para albergar fenómenos de plurilinguismo e convivência de sistemas literários variados, uns mais minoritários do que outros, no polissistema literário. Eu recordo uma distinção fundamental, é que para o teórico israelita Evan Zohar existe uma canonicidade estática, aquela pela qual um texto é incluído no conjunto de textos, como ele diz, santificados de uma cultura. E existe uma canonicidade dinâmica, pela qual um certo modelo ou paradigma literário se estabelece como um princípio produtivo do sistema por meio do seu repertório. Para Evan Zohar, este é o modelo decisivo da canonicidade, já que é deste modelo da canonicidade dinâmica, do modelo, digamos, e da exploração de um certo repertório, que de facto resulta o cânon, enquanto produto de certos modelos estabelecidos. Passando a exemplos brasileiros, não custa entender que a posição canónica de Pauliceia Desvairada e Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, inabalável por quase um século, só poderá ser contestada a partir do momento em que o paradigma modernista, tal como foi canonizado na literatura e nos estudos literários brasileiros, no arco que vai do próprio Mário
a António Cândido e seus discípulos, dentre os quais eu destacaria o trabalho extraordinário de João Luís Lafetá, isso só pode ser contestado a partir do momento em que este paradigma sofra um processo de descanonização, o que implicaria que um novo modo de ler o próprio modernismo desbancasse esse modo triunfante. Supor que dentro deste paradigma vigente seja possível proceder a um reequilíbrio de textos e autores é uma profunda ilusão, como qualquer teoria sistémica da literatura deixa perceber. Falar de canonicidade dinâmica é, no fundo, falar de valor. Título do último capítulo de um livro recente do teórico marxista da literatura Terry Eagleton, Como Ler Literatura, um livro de 2013 que saiu recentemente em Portugal. Na abertura desse capítulo, Eagleton pergunta: o que é que faz com que uma obra literária seja boa, má ou indiferente? E responde, agradecia que mostrassem esse slide. Ao longo dos séculos tem havido muitas respostas a esta pergunta. A profundidade de entendimento, o rigor na representação da realidade, a unidade formal, o atrativo universal, a complexidade moral, a inventividade verbal, a visão imaginativa. Tudo isto tem sido proposto num ou noutro momento como marcas de grandeza literária. Já para não falar de um ou dois critérios mais duvidosos, como, agora começam aquelas piadas sistemáticas de Eagleton, como dar voz ao indómito espírito da nação, ou aumentar o ritmo de produção de aço, retratando os operários siderúrgicos como heróis épicos. Ok. Reparem, eu não tenho uma resposta muito diferente da de Eagleton, que, repito, é um famoso teórico marxista, mas que não parece disposto a abdicar ainda assim daquela membrana que o filósofo Theodor Adorno reconhecia na mónada artística e que não só reconhecia como reivindicava, não é? Sob pena de se deitar fora o bebé e a água do banho, como ele gostava de dizer. Não é? Então, a partir daqui eu vou passar alguns exemplos de poesia além do cânon para podermos discutir a questão no plano prático. O meu primeiro exemplo é de Roberto Piva, não é? Um poeta que eu gosto particularmente. E são os versos iniciais do poema de abertura do livro Coxas, de 1979, que ostenta o subtítulo Sex Fictions e Delírios. O poema chama-se Os Escorpiões do Sol e abre assim. Eu pedia que mostrasse então o poema. O adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Eram 4 horas da tarde do mês de junho e o sol batia no topo do edifício Copan, suas rajadas paulistanas, onde Pólen e Luizinho foram fazer amor e tomar vinho. O adolescente vestia uma camiseta preta com o desenho no peito de um punho fechado socialista, calças li desbotadas e calçava ténis branco com listras azuis. Você é a minha putinha, disse Pólen. Isso, gritou Luizinho. Gosto de ser chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho. Ah, acho que vou gozar todo o esperma do universo. Neste instante, um helicóptero do Citibank se aproximava pedindo pouso e os dois nem ligaram, continuando com suas blasfémias eróticas, heroicas e assassinas. O guarda que estava no helicóptero então mirou e abriu fogo. Luizinho ficou morto lá no topo do edifício Copan, com uma bala no coração. Por onde é preciso começar? O poema continua, é um poema longo. Eu queria esclarecer que eu leio Piva sob um influxo que para mim é verdadeiramente paradigmático e que ainda não consegui ultrapassar da leitura de Alcir Pécora, na qual uma aula que ele deu há poucos anos no IEB de Coimbra ocupa um lugar muito especial e, na verdade, inesquecível. Alcir leu, entre outros, este poema e demorou-se longamente na métrica do primeiro verso, que dividiu em 3 partes, as 2 primeiras próximas do decassílabo, a terceira uma redondilha maior. Por onde é preciso começar, como se diz no poema? Faço notar que a pergunta se coloca ao mesmo tempo sob a égide do fundacionalismo, não é apenas a demanda do começo, mas do começo necessário, por onde é preciso, e da sua revisão crítica, já que a pergunta pelo começo pressupõe a instabilidade do mesmo. Quando o começo não oferece dúvidas,
todos sabemos por onde começar. A resposta está no poema O Andrógeno Antropocósmico, mais à frente no livro, mas em rigor percorre toda a obra de Piva. Esse poema começa com o verso: escreverei um tratado sobre o amor e o ódio, que no fundo resume todo o projeto poético de Piva e podíamos dizer de toda a poesia digna desse nome. Mais à frente no poema, a resposta à pergunta sobre o começo surge mais direta. Eu gostaria de fazer a história, disse Coxas Ardentes a Pólen, que mascava uma perna de centopeia. Peço desculpa, podem mostrar esses dois versos. Eu gostaria de fazer a história, disse Coxas Ardentes a Pólen, que mascava uma perna de centopeia. Fazer a história é justamente aquilo que acontece em Coxas, desde a cena inicial de sexo e assassínio até à declaração de Coxas Ardentes. Não contar, registar ou escrever, mas fazer a história. O que no regime verbal do poético coincide ponto por ponto com dizer, proferir, proclamar, declamar. Mas fazer a história é também o que toda a poesia de Piva faz, dentro da história da poesia moderna brasileira. Recordo que no seu primeiro livro, poema, Ode a Fernando Pessoa, que devo dizer que acho que é um poema extraordinário, podemos ler versos como este, em que o tu, Pessoa, na verdade mais Álvaro de Campos que Pessoa, é invocado numa companhia particular. Podem mostrar esses versos? Obrigado. Abraçado com Mário Sá Carneiro, pela Rua do Ouro acima, de mãos dadas com Mário de Andrade no Largo do Arojo. Cá temos os três, não é? Pessoa, Sá Carneiro e Mário de Andrade. Não é? Voltamos àquele Mário de Sá Carneiro, que é, mais uma vez se vê que Piva percebeu que não era preciso substituí-lo por outra pessoa. Não é? A poesia de Piva começa, pois, num certo sentido, onde toda a poesia brasileira moderna começa, em Mário de Andrade e na Pauliceia. Mas o Mário, de Piva, como de resto Alcide Pécora já referiu, é uma criatura que se emancipa do silêncio do arquivo. Não é? É uma coisa que me impressiona bastante. Não é? Até nas biografias de Mário de Andrade, durante décadas houve um silêncio sobre a questão sexual. Agora o silêncio já está quebrado nas últimas duas biografias, mas depois percebemos que não há grande apoio documental, não há nada muito convincente. O arquivo parece que está cancelado, digamos assim. Uma criatura que se emancipa do silêncio do arquivo, sendo incitada a todo instante a acompanhar o poeta de Coxas na sua deriva homo-erotizada pela cidade. Piva é uma máquina, uma grande máquina revisionista, como se percebe também na epígrafe de Coxas, que convoca uma outra figura da modernidade paulista, Osvaldo de Andrade, muito a propósito. Podemos ver isso? Eliminarás a doença e o bário, restará o deleite dos homens, porque foste o andrógeno. Esta epígrafe provém do poema O Escaravelho de Ouro, um extraordinário poema tardio de Oswald, e apresenta o perfil revisionista de Piva a uma outra luz, não é? Agora, à boleia de Oswald, trata-se de recolocar a questão do perfil do modernismo brasileiro, um modernismo do qual o desbordamento imagético foi largamente eliminado, em favor de uma espécie de contratualização social, que teve um grande sucesso performativo, deve dizer-se, em favor de uma contratualização social centrada em modalidades de coloquialismo, humor e resgate do cotidiano. Com Piva, a questão cancelada do surrealismo regressa. Não é? E daí a invocação de O Escaravelho de Ouro, poema com que Oswald se desloca, não importa se com consequências duradouras ou não, para o território do onírico e do hermético. É um outro modernismo e uma outra tradição moderna, aquela que em Piva se reinventa. Um processo que, contudo, percorre quase ponto por ponto a cartografia da Pauliceia e revisita muitos dos heróis de 22, ainda que praticando com cada um uma espécie de détournement, essa prática situacionista, né? Sistemática. Resta uma pergunta fundamental. O que diferencia os versos de Piva de um puro poema pornográfico? Várias coisas, mas gostaria de me centrar numa. A encenação ao mesmo tempo minuciosa e megalómana com que Piva sobrepõe todas as tópicas e todas as agendas. A modernidade, o Copan, e sua tecnologia de extermínio e ferro velho, o helicóptero.
esta tecnologia de extermínio ferro velha, é uma passagem extraordinária daquele manifesto, o século XXI me dará a razão. O hedonismo, sexo e vinho, e o capitalismo, calças Lee, ténis, o Citibank, mas também o socialismo, não é? A camiseta com um punho. O pessoal e o político, o sexual em ambos os casos. O íntimo e o performático espetacular. O sexo e a performance das identidades. Gosto de ser chamado de... E, por fim, o destino crístico de Luizinho, morto, crucificado, lá no topo do Copan, com uma bala no coração. Acrescentemos a isto tudo a indecisão entre verso e prosa e, do mesmo modo, a ambiguidade de uma imaginação que oscila entre realismo cru e megalomania operático-hollywoodesca. Mas sempre um regime provocatório, que faz com que, e recordo essas palavras, os dois nem ligaram quando aparece o helicóptero, continuando com suas blasfémias eróticas, heroicas e assassinas, uma espécie de uma soberania total, digamos assim, do prazer e do corpo. Creio que elenquei já algumas das razões que fazem com que Piva não seja um autor canónico e que vão da blasfémia ao surrealismo e à sua impossível acomodação com o modelo responsável pela canonização da poesia brasileira depois do modernismo. Não sei, de resto, se Piva alguma vez poderá ser um autor canónico, já que, por um lado, é difícil imaginar textos de Piva que possam funcionar em vários níveis do ensino. E, por outro, é ainda mais difícil imaginar que o seu contraprograma político, para citar de novo Pécora, possa estruturar o tipo de contrato social que a literatura pressupõe ou solicita. A questão do lugar de Piva no cânon da poesia brasileira tem tudo a ver com a forma como enfrentamos a cena de abertura do poema de Coxas. Nem a desqualificação do texto como pornográfico, nem a sua revalorização como pura afirmação gay fazem verdadeira justiça ao poema e à poesia de Piva. Porque trata-se ainda e sempre de um poema cuja espetacularidade majestosa e soberanamente indiferente pede uma leitura nietzschiana, como o Pécora viu muito bem. Não é? Trata-se, em Piva é sempre isso, de celebrar a potência da arte, a potência da poesia. Trata-se de fazer história e escrever um tratado, ou melhor, de fazer história escrevendo um tratado sobre o amor e o ódio. E isso é mais importante para quem acredita na potência da poesia e da arte do que o estatuto canónico do texto, ou do que uma luta pela canonização de Piva, uma expressão que eu acho que não é possível produzir sem um sorriso. Não é? Razão pela qual a questão não se me afigura sequer dramática. Eu acho que já falei demais, não sei se tenho tempo para chegar ao fim, porque agora ia dar um segundo exemplo português, mas enfim, se não der, vocês calam-me. O segundo exemplo que eu queria dar é português e tem a ver com a tradição da chamada poesia experimental. Uma tradição recente, desencadeada a partir dos anos 60, e que se prolonga de modo mais notório até aos anos 90 do século XX. Podemos descrever essa tradição da POEX, o diminutivo ou acrónico, porque veio a ser conhecida, como o equivalente ou a consequência local da poesia concreta. Uma descrição que hoje se me afigura incorreta, embora não destituída de pertinência histórica. Até hoje, apesar da riqueza do seu acervo, a POEX persiste numa posição exterior ao cânon português. Eu diria que é inteiramente exterior ao cânon português. Como se percebe lendo desde logo o referido volume O Cânon, que acolhe as consequências do feminismo e da teoria gay e queer, na reconfiguração do cânon português, mas não dedica uma única linha a qualquer dos autores associados a esse movimento. Ana Atterley, Salete Tavares, Meli Castro, António Aragão, entre outros. As histórias literárias portuguesas tratam com a máxima condescendência a POEX num parágrafo ou dois, o que é uma situação obviamente antitética da brasileira, na qual é um esforço inglório tentar imaginar a poesia brasileira sem o impacto da poesia concreta. Isto não obsta a que a POEX venha produzindo efeitos, sobretudo em contexto académico, e sobretudo após a passagem à literatura eletrónica e ao arquivo digital, que colocaram num lugar central da cena experimental contemporânea esse acervo português. Os efeitos dessa resistência ao experimental na literatura portuguesa verificam-se, contudo, de forma prolongada e sempre renovada. E eu gostava de referir um caso maior,
o do poeta sonoro Américo Rodrigues. Um grande poeta, a meu ver. A obra deste poeta consiste basicamente num conjunto de discos e espetáculos performáticos em torno da voz e da linguagem, com acompanhamento musical ou a solo. Este facto faz com que a crítica literária considere que o trabalho de Rodrigues decorre noutra zona que não a literatura, o que arrasta como efeito secundário que quando o poeta edita livros, e tem vários, e bons livros, a reação instintiva seja de surpresa e desqualificação. Ele é bom naquelas performances. O disco, digamos, desqualifica Rodrigues como poeta e autor de livros, o que faz com que à sua obra, de resto muitas vezes assombrosa, corresponda um volume exíguo de trabalho crítico. Eu queria propor que ouvíssemos uma faixa que a mim sempre me impressionou imenso, do disco A Horta Tocante, de 2005. Disco que surge com o subtítulo Música Vegetal, o que se deve ao facto de o poeta usar como instrumento de sopro o caule de certas abóboras. O tema que eu proponho chama-se O Som que Circula nas Veias, e a certa altura poderão ouvir um contributo brasileiro, o Coco de Zambé, de Tibau do Sul, do Rio Grande do Norte, vozes e percussões. Podemos então ouvir? A água que circula no corpo, a água que circula nas veias, o som que circula no corpo, o som que circula nas veias, o som que circula na água, a água que circula no som, o som que circula na fala, a fala que circula nas veias, as palavras que circulam na água, as palavras que circulam no som, o som que circula nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas letras, a água que circula nas letras, as letras que circulam nas letras, a água que circula na água, a música que circula nas palavras, a água que circula na música, a música que circula na escrita, a escrita que circula no corpo, o som que circula na água, o sangue que circula nas palavras, a música que circula nas veias, o sangue que circula na escrita, a escrita que circula na fala, as palavras que circulam na voz, a voz que circula na fala, a voz que circula no corpo, a água que circula nas veias, o som das palavras, a água que circula, a água que circula nas veias, o som que circula no sangue, o som que circula nas veias, o som que circula na água, a água que circula, a água que circula nas veias, a fala que circula nas veias, as palavras que circulam na água, as palavras que circulam na água, o som que circula nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas letras, a água, o som que circula nas letras, as letras que circulam na água, a água que circula na água, a música que circula nas palavras, a água que circula nas palavras, a música que circula nas palavras, as palavras que circulam nas palavras, a música que circula nas palavras, a água, a música que circula nas palavras, a música que circula nas veias, a escrita que circula na escrita, a escrita que circula na fala, a voz que circula na voz, a voz que circula na fala, a voz que circula nas veias, a água, a palavra que circula, a água que circula nas palavras, a água que circula nas veias, o som que circula nas veias, o som que circula nas veias, o som que circula na água, a água que circula nas palavras, a água que circula nas veias, a palavra que circula nas veias, a palavra que circula na água, a palavra que circula nas palavras, o som que circula nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas palavras, a palavra que circula na água, a água que circula nas veias, o som que circula na água, a água que circula nas veias, a água que circula nas palavras, a palavras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as palavras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as palavras que circulam nas veias, as letras que circulam nas palavras, as pa
Um tema que tem sempre um grande impacto em mim. Se puderem encontrar na net, sugiro que tentem ouvir um tema do Américo, que é perfeitamente catártico, sobretudo para portugueses, acho eu. Chama-se Ões, e é ele a dizer a primeira estrofe dos Lusíadas enquanto come batatas fritas. Eu já vi ao vivo, é uma coisa inesquecível. Esta é uma obra relativamente rara no trabalho de Américo, porque integra um texto que nós não... Eu ia pedir que mostrassem no PowerPoint o texto que vem a seguir. São 2 slides, mas vemos o primeiro. Um texto que não podemos deixar de descrever como poema, cuja imagem central, a do som que circula nas veias, se vai expandindo e sobrepondo e entrando em curto-circuito. Todas aquelas figuras do loop
não é? Até que entre o corpo e a linguagem, entre o corpo e a linguagem e o mundo existe um fluxo só, como se fosse um corpo único. Não é? Todo esse trabalho é extremamente sofisticado e extremamente poderoso, acho eu. Trata-se também de leitura, porque o poeta nunca chega a cantar, recorrendo sim ao seu treino para um débito acelerado e ritmicamente muito marcado e poderoso, o que depois vai ser acentuado pelo acompanhamento das vozes e das percussões. Entretanto, o poema não integra o booklet do disco, pelo que o que estão a ver teve de ser reconstituído arduamente. O que lembra aquela fase da música pop, em que os LPs em vinil não traziam as letras. É o caso dos discos de Caetano Veloso no Brasil, que durante décadas não traziam letra nenhuma, como também as de Bob Dylan, etc. Foi preciso que as letras começassem a ser consideradas obra legível, digna de ser lida, não é? Para que começassem a acompanhar os discos. Não é esse o caso aqui, convém esclarecer. É antes o primado da realização oral e vocal do texto que arrasta a ocultação da sua forma impressa, o que não deixa de sugerir ao mesmo tempo que esta não é, a forma impressa não é nem fundamental nem decisiva para a consideração da obra. Como vimos antes, porém, este é um típico pau de dois bicos, não é? Porque o que parece emancipar a poesia sonora da sua versão textual leva ao seu desmerecimento como poesia, sem mais, mesmo quando o texto é, como neste caso, obviamente poemático, e é um poema magnífico. Alguma vez será Américo Rodrigues considerado o grande criador e poeta que é, sonoro ou não? Tenho dúvidas. Mas, mais uma vez, a questão não se me afigura dramática, exemplificando antes o ponto que referi a abrir. O binarismo canónico, não canónico, não esgota todo o campo da literatura e das artes. Por outro lado, como fica claro neste caso, que é o de toda a prática literária que se deixa contaminar, mais ou menos profundamente, pela performance, a apreciação da proposta que Américo Rodrigues nos faz exige uma competência, não apenas ou não estritamente disciplinar, e um alargamento das fronteiras do literário, como ocorre em todas as práticas experimentais desde as vanguardas do início do século XX. Em todo esse campo que vai dissolvendo fronteiras, a questão dos cânones é obviamente secundária. Embora, por outro lado, esse trabalho de dissolução recoloque em permanência ou reinstitua em permanência a questão justamente da fronteira, ou seja, do modelo e repertório dominantes. Eu vou então tentar concluir esta breve abordagem de casos da poesia para lá do cânon. Deixem-me colocar a questão nestes termos iniciais. Nada tenho, mas não tenho mesmo, contra a possibilidade de colocarmos Camões a dialogar com Mano Brown. Piva com todos aqueles que fazem, como ele diria, poesia e vida experimental. O manto de Ricardo Aleixo a dialogar com o de Artur Bispo do Rosário, com os parangolés de L8 e Sica, ou o trajo New Look de Flávio de Carvalho, com Goulart a dialogar com Emicida, Caetano Veloso com o Paulo Coelho, autor de letras de Raul Seixas. O que quiserem. O meu problema, genericamente falando, não são os bárbaros, mas aqueles que sabem, em geral, de um saber demasiado herdado. Mas o meu problema, como professor de literatura, pode ser formulado desta outra maneira. Pessoalmente, não estou interessado em nenhuma teoria da literatura que não tenha um lugar central para Alice no País das Maravilhas. A Alice é o meu princípio epistemológico de falsificação, digamos, ou de resistência, ou de prova de resistência das teorias, se preferirem. Assim, se me dizem que literatura é testemunho, eu aceito, desde que me convençam que nessa teoria da literatura existe um lugar para Alice. Se me dizem que literatura é engajamento, digo muito bem, mas Alice está engajada com o quê? Se me dizem que literatura é reflexo e reforço de estruturas sociais, eu pergunto como é que Alice se encaixa nessa teoria. Se me dizem que literatura é a conquista da identidade e da voz pessoal, eu pergunto que identidade é a de Alice. Não me entendam mal. Tudo isso é relevante. E há seguramente boa e mesmo grande literatura de testemunho, engajada ou identitária. Mas a ideia de literatura não se confunde com nenhum desses princípios, pois é muito mais vasta do que eles. A literatura, como diz Jacques Derrida, não é só instância crítica. Hoje há muito esta ideia de que para legitimarmos literatura
tem de haver instância crítica. Não é? Outro dia um aluno dizia-me que queria fazer um trabalho sobre as memórias póstumas de Brás Cubas porque era uma obra muito crítica. E eu disse, mas é uma obra escrita por um morto, que não quer saber do que pensam dele. Não seria melhor ler a obra de outra maneira? Bom, mas isto sou eu, não é? Provavelmente a responsabilidade é minha, dei as aulas mal dadas e o aluno não ficou convencido. Repetindo, a literatura, como diz Jacques Derrida, não é só a instância crítica, ética da responsabilidade. É também, e decisivamente, reivindicação de uma ética da irresponsabilidade. Uma possibilidade que todo um aparato jurídico moderno criou, ao termo de um duro processo histórico, um processo de séculos, para permitir que o escritor possa dizer tudo, numa sociedade em que, obviamente, ninguém pode dizer tudo sem pagar um preço. O meu paradigma desse discurso livre é Alice, ou seja, um livro que existe para conquistarmos e perdermos a nossa identidade, para confessarmos o inconfessável, pois só isso vale a pena confessar, como se aprende nas Confissões de Rousseau, para alucinarmos o real, como se aprende na grande poesia moderna, de Baudelaire a Rimbaud, a Pessoa, a Breton e a Piva e tantos outros. Isto implica, desde logo, que a poesia, a literatura, a arte, sendo políticas, o são a seu modo. Permitam-me que regresse ao texto de António Feijó sobre o cânon. E agora, para manifestar a minha concordância com uma passagem decisiva, se não se importam, gostava que díssemos isso. Se a democracia liberal aparenta ser o melhor modo de ser governado e de assegurar uma igualdade social crescente, toda a arte, pelo contrário, decorre da desigualdade de um saber, de um ofício, de uma mão ou de uma mente. Aceitar a improbabilidade e desigualdade do dom poético e criativo pode ser um primeiro passo para aceitarmos o inaceitável. Uma experiência para a qual o contributo da poesia e da arte sempre foi fundamental, creio, e sempre mal entendido. Para tal, eu permito-me fechar com versos do escritor Gonçalo M. Tavares, um caso de canonização fulgurante na literatura portuguesa contemporânea. Os versos integram o livro Uma Viagem à Índia, pedia que mostrassem o último slide, de 2010, uma espécie de antipoema épico cujo herói se chama Bloom, e os versos que eu escolhi foram estes. De qualquer maneira, Bloom sempre tinha pensado que num mundo onde existisse música, não deveriam existir mendigos, mas existem. E a música prossegue, calmíssima e bela. É estranho e terrível admitir que onde existe música existam mendigos, mas existem, desde sempre. Existe música apesar de existirem mendigos. E se calhar, como me sugeriu o Mateus de Brito há uns tempos, existe música porque existem mendigos. Porque essa é a nossa maneira de sobreviver à dor e ao sofrimento de um mundo como este em que vivemos, não é? Eu não sei o que é que o cânon pode em relação a tudo isto, mas sei o que a poesia e a música podem. E era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e por ter falado tempo demais. Obrigada, professor Oswaldo. Acho que a fala terminou de um modo bem bonito para encerrar o evento. Eu vou passar primeiro pelas perguntas do chat e aí a gente vê como desenrola aqui a conversa. Tem uma primeira pergunta do Nuno Meireles, e o Nuno questiona: a propósito da noção de cânone como ideia de todo, perguntava se no currículo se poderá simplesmente ir de parte, uma obra, um autor, para uma ideia do todo. Então, acho que ele está questionando um pouco essa formulação do currículo. O Nuno Meireles é estudante das materialidades da literatura e é também um performer muito bom. Sim, eu acho que sim, que a questão é justamente essa, quer dizer, embora os dois níveis não se confundam, o nível do cânon e o do currículo, a verdade é que nós podíamos dizer que o currículo, enquanto lista muito inacabada, não é? Muito truncada, pela sua própria, ou pela sua simples existência, reinstitui o princípio do cânon, não é? Alguma coisa como uma espécie de uma lista que não fosse truncada.
que não tivesse ou que não tenha essas limitações, perdão. De modo que há, de facto, um processo que eu não diria dialético, não é? Mas há um processo de remissão permanente entre a lista truncada, que é o cânon, e que é o currículo e o plano do cânon, que situa, enfim, não vou desenvolver isso, mas a minha tese é que o cânon é um quase transcendental. Não é um transcendental no sentido kantiano, mas é um quase transcendental. Não se confunde com uma empiricidade, ou seja, não é, digamos, uma entidade empírica. E por isso é que eu não aceito a ideia de lista como definidora de cânon, não é? Acho que o cânon é muito mais, por exemplo, um modelo, um paradigma triunfante, não é? Que produz canonicidade. Por isso é que eu dei o exemplo, por exemplo, da leitura dominante no Brasil do modernismo, né, da canonização, por exemplo, da Paulicéia desvairada e de Macunaíma. Não é? O cânon é muito mais isso, é um modelo, é um paradigma que canoniza obras e canoniza regimes de leitura, mas também regimes de produção de textos. Basicamente é isto, não é? Reparem, sempre houve restrições a Macunaíma e à Paulicéia. Não é? Sempre houve pessoas que disseram, não. Mas ao mesmo tempo também há aquilo que define o cânon, que é a posição, como é que a gente está a dizer, de um temor quase reverencial em relação à obra santificada. Né? E por isso as pessoas, antes de se pronunciarem, pensam duas vezes. Atenção, de que é que eu estou aqui a falar, porque eu não estou a falar só do livro, não é? Se eu me pronunciar criticamente sobre certos aspectos de Macunaíma, eu não estou só a pôr em causa aqueles aspectos de Macunaíma, eu estou a pôr em causa todo um edifício, todo um modelo, não é? Todo um modelo. E provavelmente ao longo do tempo o que acontece, eu lembro-me agora de uma intervenção de José Miguel Wisnik há uns anos em Lisboa, num colóquio sobre o modernismo, em que ele dizia que a experiência dele na USP para lecionar Macunaíma ao longo dos anos tinha mudado um tanto. E que ele notava que atualmente, e de há uns anos para cá, era mais difícil dar Macunaíma aos alunos do que há 20, 30, 40 anos. Porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Provavelmente porque a aceitação, digamos assim, ou interiorização do modelo, que no início, na fase do seu triunfo, é incontestada, a certa altura começa a suscitar alguma resistência. As pessoas começam a ganhar coragem para ser críticos. Pronto, esse é um primeiro momento. Né? Se nós reduzimos o cânon à lista, toda esta dinâmica, todo este processo, praticamente desaparece, não é? Das nossas considerações. Mas, sim, o Nuno Meirelles já tem razão quando diz que, no fundo, há essa relação entre a parte truncada e o todo, não é? Entre o currículo e o cânon, essa relação está sempre a funcionar, não é? O Lucas também tinha aqui uma pergunta, o Lucas Facó, eu creio que conheço o Lucas Facó. Olá, Aqui, Lucas. o Lucas perguntou, professor, por que você acha que o surrealismo no Brasil permaneceu mais como um órgão do modernismo e menos como um movimento com sustentação própria? Eu creio que não disse bem isso, não é? O que eu disse é que há um problema com o surrealismo no Brasil, não é? Há uma tese, eu creio que é Cândido, mais uma vez que diz qualquer coisa nesse sentido. A gente no Brasil, Cândido é uma figura tão extraordinária que ele diz sempre alguma coisa sobre quase tudo, de modo que a gente tem de pensar, porque há sempre algum texto do Cândido sobre qualquer coisa. Mas eu creio que foi Cândido também que disse que, de facto, o surrealismo no Brasil não tinha tido impacto, por várias razões, era uma questão praticamente cancelada. Não é? Mas o problema é que estas questões canceladas é como na psicanálise, não é? É como o recalcado está sempre a regressar. Regressa por aqui, regressa por ali. Não é? E no caso do Piva isso é muito ostensivo. Eu suponho que uma das razões pelas quais o Piva não é canonizado como outros autores é que a imaginação dele não tem a ver com a imaginação tipicamente modernista brasileira. Se a gente pensar em Drummond e Bandeira, por exemplo, não é? Ou mesmo Oswald, na maioria dos casos, mas Drummond e Bandeira nós temos aí aquela imaginação, digamos, modernista brasileira, que nós conseguimos reconhecer. Eu tentei descrevê-la, não é? O cotidiano, o coloquialismo, enfim, o poema piada, tudo isso. Não é? Quando há uma fuga para fora desse modelo, por exemplo, o Drummond dos anos 50, o Drummond do Claro Enigma, não é? Quando há uma fuga para fora desse modelo, há uma grande perturbação até da crítica. Não é?
Para mim é muito evidente, por exemplo, o facto que a crítica brasileira prefere claramente A Rosa do Povo ao Claro Enigma, do Drummond. E para mim o grande livro é Claro Enigma. O livro metafísico, o livro em que ele está a tentar fugir ao modelo modernista, não é? Porque é aquele verso famoso também dos anos 50, creio, não é? E agora que ficou chato ser moderno, decidi ser eterno. Quer dizer, uma afirmação curiosíssima e tão fundamental para nós entendermos a evolução de Drummond, não é? Ele quer mudar, quer fugir a certa altura ele sente que aquilo é um colete de forças do modernismo. E daí toda aquela imaginação muito particular, uma imaginação diferente, ao mesmo tempo, tanto fria, de Claro Enigma, aquela conclusão com A Máquina do Mundo, não é? Um poema extraordinário, mas em que ele vai regressar a uma tradição pré-moderna, não é? Dante, Camões, etc. E também portuguesa, etc., não é? E, portanto, tudo aquilo é estranho. No Piva, não é? É esta questão que está presente, esse tipo de imaginação que nós não reconhecemos, não é? No modernismo brasileiro, a não ser se a gente for para aquelas franjas que o Piva também valoriza muito, sei lá, Jorge de Lima, por exemplo, é um dos heróis dele, Jorge de Lima, não é? Jorge de Lima também é um autor modernista pouco trabalhado, num certo sentido, pouco central na narrativa modernista, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que não é bem que não há de facto, um movimento surrealista com sustentação própria, nesse sentido, provavelmente não houve, não é? Ou então é tardio, é a geração do Piva, e tudo isso, e aquela combinação muito curiosa entre surrealismo e beat, não é? A grande influência do Ginsberg e de tudo aquilo, e também a versão que ele dá do Pessoa, do Álvaro de Campos, na Ode a Fernando Pessoa, que é um poema que eu acho extraordinário, e que tem a ver com isso, não é? Porque ele também vai buscar ao Pessoa, não? Isso é um aspecto curioso. Uma vez estava a falar com o Eduardo Sterzi, que eu não sei se ele talvez esteja a assistir, um abraço para o Eduardo, e perguntava-lhe o que é que explica o impacto de Pessoa no Brasil. É uma coisa tão incrível. Não é uma coisa tão incrível. Aliás, anda a escrever um ensaio que defende a tese de que Pessoa é um poeta brasileiro. Não é? Tornou-se um poeta brasileiro. Portanto, é um poeta de duas nacionalidades. E isso interessa-me. Pensar num poeta que tenha que funcionasse para duas literaturas. Porque é que o Pessoa tem esse impacto na literatura brasileira? E o Eduardo disse qualquer coisa como: eu acho que ele ocupa um lugar que estava vago no modernismo brasileiro. Não é? Provavelmente, o que está vago é aquele tipo de imaginação a Álvaro de Campos, por exemplo. É essa imaginação que tem um grande impacto nos anos 40. Há um texto de Lúcio Cardoso, por exemplo, quando ele lê Álvaro de Campos, creio que é Lúcio Cardoso, escreve um texto extraordinário a falar disso, dessa imagética. Pessoa na Murilo Mendes também, mas em Piva isso é muito evidente. Não é? Portanto, é um tipo de imaginação, essa imaginação surrealista, que não é muito central na narrativa moderna brasileira. O concretismo vai recalcar isso violentamente, não é? Basta ler a teoria da poesia concreta. O surrealismo é um alvo terrível ali, não é? E, portanto, era mais ou menos isto que eu queria dizer. Não? Em relação ao Piva, também ainda tem esse caráter da obra dele, transgressor, rebelde, um vocabulário, não sei o que o senhor pensa sobre essa vocabulário. Essa constituição de dentro da poesia do Piva que talvez tenha afastado, de alguma forma. Eu acho que há muitas coisas que afastam, né? Nós menorizamos sempre isso, mas para começar há o preconceito que afasta, não é? Eu escolhi aquela cena daquele poema e aqui entre nós, eu lembro-me de quando o Alcir deu uma aula aqui em Coimbra e ele praticamente só falou de 3 ou 4 versos no início. E havia vários alunos brasileiros, e eu diria que eles eram todos petistas e esquerdistas, e estavam altamente incomodados. Eu olhava para a cara deles e eles estavam muito incomodados com a leitura que o Alcir estava a fazer. E isso impressionou-me bastante. Não é? Mais uma vez, isso também está no Piva. Há um manifesto dele
com aquelas coisas políticas. Acho que é ainda aquele, o século XXI dará a razão em que ele fala dos puritanos, dos fascistas comunistas, ou qualquer coisa assim. Isso é uma longa história, né? O puritanismo da esquerda, e naquela aula do Alcir eu vi isso claramente, na cara dos estudantes, na cara dos estudantes. Portanto, começa aí. E depois há todo esse regime imagético e, como você diz, também vocabulário. Não é? Há um vocabulário do Piva muito particular, muito rico de facto, e há muitas quebras de decoro, não é? Faz lembrar aquela, por exemplo, a tese, a leitura que Melchior faz da poesia de Drummond, não é? O estilo misto que ele vai buscar a Auerbach, não é? O Piva também faz isso, muitas vezes, não é? Uma linguagem elevada e de repente, pumba, uma quebra. Usa palavras da alta tradição poética, Dante, não é? A grande obsessão dele. E referências também, né, da alta tradição. E muitas referências literárias. Não é? As pessoas às vezes pensam que o Piva, como é um poeta, como ele dizia, da vida experimental, que não faz referências, mas na verdade é um poeta saturado de literatura, não é? A diferença, eu estava a pensar, por exemplo, no caso de Haroldo Campos, que é um poeta no qual o léxico é sempre muito cuidado, mas há um lado precioso em Haroldo que não existe em Piva. Não é? Muitas vezes há um lado realmente precioso no cultivo do léxico em Haroldo, que faz lembrar certas coisas não apenas barrocas, mas também, Deus me perdoe, parnasianas, no culto do léxico precioso que nós não encontramos no Piva nesse sentido. Não é? Ótimo, professor, obrigada. Mais uma pergunta aqui. Do Nuno, novamente. Perguntava em alternativas sobre o meio, se a escolha do cânone literário também não se arrepia com os meios para lá do impresso. Sim, se eu entendi bem, e o arrepia, não é? Se eu entendi bem o que ele quererá dizer, é que quando se sai do impresso, a canonização literária torna-se logo mais complicada. Seguramente, acho que sim. Eu acho que sim. Tivemos aqui em Coimbra, nesta semana, o professor Gustavo Silveira, da UFMG, que fez um curso muito interessante sobre poesia e performance na cena brasileira desde os anos 70, desde o poema Processo, a arte experimental, e ele tratou de dois autores dos anos 70, dois artistas que se dizem também poetas, Paulo Bruschi e Leonora de Barros, no primeiro dia, e no segundo dia tratou de Marília Garcia e olha, um poeta que eu referi, o do Manto, e agora não, então estou com a cabeça, eu vou procurar. Tenho uma série de livros dele e agora deu-me uma branca, peço desculpa. Ricardo Aleixo. Caramba, que coisa mais tonta. Então ele tratou da articulação da performance, por exemplo, em Aleixo e Marília Garcia. É claro, não é, que quando nós passamos para essa área intermedial, a coisa torna-se bastante complicada, não é? Eu diria que o caso menos complicado, apesar disso, do ponto de vista da canonização, seria talvez Ricardo Aleixo. Porque nós, quando lemos os livros do Aleixo, nós reconhecemos a estrutura do poema. Okay? E depois ele, a partir de certa altura, começa a aumentar, é quase como se fosse uma realidade aumentada no sentido digital, a obra dele com toda essa prática performática, que tem momentos extraordinários, de facto. Não é? Mas apesar de tudo isso não perturba, acho eu, o núcleo reconhecível. Nós olhamos para aquilo e dizemos, é um poema, é um texto, etc. Já no caso da Marília Garcia começa a haver problemas, eu acho. Começa a haver problemas porque nós olhamos para os, pelo menos é a minha sensação, nós olhamos para os poemas, estão dispostos em versos, mas ao mesmo tempo fica uma sensação de que é uma reverência nominal à forma do verso. Porque se nós lermos, não ficamos convencidos de que seja plenamente verso. Podia ser prosa, e é uma forma híbrida também, entre o verso, o ensaio, etc, etc. Quando se vai para Leonora de Barros e Bruschi, ainda é mais complicado, porque basicamente são artistas plásticos que produzem obras que se chamam poemas, e obras realmente extraordinárias. Não vejo razão para não as integrar, digamos assim, na área da literatura, mas é evidente que a sua canonização como autores de obras literárias será sempre muito mais difícil, não é? Não tanto assim, não vejo que isso aconteça nos outros dois casos, não é? Embora a Marília seja talvez um caso mais complicado,
do que o outro caso, não é? Mas sim, eu acho que o Nuno Meireles tem razão. No caso do Américo Rodrigues, isso para mim é muito flagrante. Ele publica de vez em quando livros de poemas no sentido tradicional, e ninguém os lê, ninguém os critica. Porquê? Porque dizem, epá, é aquele tipo que faz discos e faz performance, portanto isto não é connosco, é lá com os tipos da performance e da poesia experimental. Então o homem praticamente não é, acaba por não ser realmente, como é que eu ia dizer, objeto do reconhecimento em nenhum lado exatamente. Porque para poeta sonoro há muito quem diga que ele tem texto a mais, por exemplo. Não é no sentido, sei lá, do Henri Chopin e de outros autores. Ele também faz disso, mas de vez em quando tem, por exemplo, este caso, com um texto que acho que é um grande poema. E então fica dividido entre... E aqui as mídias não ajudam à canonização, não é? Isso de facto é verdade. Não é? O Eduardo Sterzi fez aqui um... Tem uma pergunta aqui do professor Eduardo Sterzi. Ele, inclusive, parabenizou pela palestra, ótima palestra, e ele perguntou: Oswaldo, fiquei me perguntando se, dado que o cânone é um quase transcendental, talvez não haja movimento mais contra-canônico do que insistir na leitura dos textos ditos canônicos. E isso na medida em que a leitura, para valer, é contra-transcendental, mais do que propriamente imanente. Na verdade, é um comentário aqui. Eu acho que é um comentário muito inteligente e perverso, não é? E bastante perverso, porque a gente fica sem saber, não é, se devemos insistir ou não na leitura dos textos canónicos, só que essa insistência, a certa altura, é contra-canónica, eu concordo. Seria um pouco o que eu tentei demonstrar com o Mário de Sá Carneiro, não é? Porque eu achei aquela passagem do texto de António Feijó muito curiosa, substituir por... Mas substituir o Mário de Sá Carneiro, que hoje em dia tem uma leitura dominantemente queer, por uma autora que tem vindo a ser recuperada, mas que eu acho que é, apesar de tudo, um caso relativamente menor. Não é? É interessante, acho que enriquece muito o panorama. Mas eu pergunto-me, o que é que se ganha com a substituição, quando, no fundo, muitas das questões que Judite Teixeira traz, não é? Eu acho que já estão na obra de Sá Carneiro. Agora, o que o Eduardo está a sugerir, se eu entendo bem, no fundo, é que lendo os autores canónicos, nós muitas vezes fazemos coisas contra-canónicas, e eu aí concordo plenamente. Há muito a ideia de que nós precisamos, e eu não digo que isso não seja verdade, nós precisamos de periodicamente deitar uns autores canónicos para o lixo e introduzir gente nova, como quem recorre a uma botija de oxigênio. Provavelmente isso é verdade, isso também funciona assim. Mas, na verdade, não é? Porquê que certos autores, o Eduardo, por exemplo, é um especialista em Dante, porquê que certos autores sobrevivem tantos séculos? Não é? Eu creio que isso já está no Sainte-Beuve, no grande ensaio dele sobre o clássico, de 1850, que eu, aliás, traduzi, está disponível online na revista de Estudos Literários de Coimbra. Porque o Sainte-Beuve, a certa altura, diz, bom, ok, nós lemos hoje o Homero, mas não é o Homero dos gregos. Porque para ele sobreviver foi preciso transformá-lo. Foi preciso transformá-lo, não é? E a questão, para mim, interessante no debate sobre o cânone, tem muitas coisas pouco interessantes no debate, não é? Mas a questão interessante, ou uma das questões estimulantes, no fundo, é que, de facto, nós estamos sempre a transformar os autores canónicos. Só assim é que eles sobrevivem. Não é? Estamos sempre a fazer leituras contra-canónicas, como diz o Eduardo, de autores canónicos, e eles estão sempre a transformar. Só que esse movimento parece que passa imperceptível. As pessoas partem do princípio que há uma rotina institucional, não é? Que é férrea e não permite que certos autores sejam relidos ou lidos de uma maneira diferente. E eu não digo que isso não aconteça em alguns. Por exemplo, eu tenho a sensação de que os Lusíadas ainda não sofreram o impacto de muitas coisas modernas e contemporâneas. Por exemplo, a leitura dos Lusíadas. Tenho sempre a sensação disso. Não é? Estou sempre à espera de ver uma nova leitura dos Lusíadas realmente estimulante. Às vezes isso parece que acontece. Por outro lado, há coisas que operam sem que nós tenhamos noção disso, às vezes parecem demasiado localizadas num texto e que depois têm consequências mais gerais na leitura do texto. De modo, sim, eu concordo, e a leitura de facto é contra-transcendental, de facto. Não é? De modo que eu diria que, talvez para resumir este ponto, na verdade, a ideia de um cânone completamente fechado é uma ideia antagonística e até agonística.
O cânone, isso é observável ao longo do tempo, nunca está fechado. Há sempre um trânsito de obras que entram e saem, digamos, do cânone. E, por outro lado, é isto que o Eduardo diz, há sempre leituras contracanónicas de autores canónicos. Isto está sempre a ocorrer. E o que nós nos podemos perguntar é porquê é que certos textos aguentam até a violência de certas leituras e outros não aguentam. E provavelmente essa prova de resistência é aquilo que define os textos canónicos. Eles aguentam ser submetidos a leituras contracanónicas, como diz o Eduardo, e há outros que não aguentam. E quando não aguentam, desaparecem do cânon. Ou então nunca chegam a entrar lá. Qualquer coisa assim. Não é? E acho que com isto fechamos a nossa... Agora a Annelise vai dizer, bom, a pessoa quer se ir embora. Não, não quero, mas acho que não. Não. Se a Annelise quiser dizer mais alguma coisa, ou alguma pergunta sobre o Oiticica, eu é que ia fazer assim, não é? Muitas sobre o Oiticica, muitas. Sobre o Oiticica, por exemplo, eu acho que as cartas que o Oiticica escreve, não é, de Nova Iorque à máquina e tal, aquilo devia estar no tronco central da literatura brasileira. Aqueles textos que ele escreve na fase nova-iorquina e todas aquelas... Eu acho aqueles textos extraordinários. A Nave Louca tem um texto enorme dele, não é? Uma carta dessa escrita à máquina, não tem. Pronto, eu acho esses textos... E ainda ontem ou antes eu estava a falar disso, né? Eu aproximo muito esses textos das cartas de Leminski para Régis Bonvicino, que provavelmente são a melhor parte da obra dele. E a edição, como se lembra, também é em facsímile, as cartas de Paulo Leminski. E quando a gente começa a aproximar isso tudo, é muito interessante. É muito interessante. E há aí uma série de coisas que têm a ver, de facto, eu acho, ainda com tipos de escrita. E estava aqui também o Eduardo Jorge de Oliveira, que trabalha muito nisso, até a Mira Schendel e tal, o uso da máquina de escrever, etc. Acho que nós só ganhamos em ter uma concepção mais alargada de literatura, escrita, etc. E aí acho que o Oiticica tem um lugar, não é? Eu acho que tem um lugar, não é? E aí eu acho que entram várias questões do porquê não estar no cânone, né? E uma delas talvez seja justamente a edição dos textos, que não esses textos não circulam, né? Na Vilouca não circula, não tem novas edições. Então, para além também de uma crítica da obra ali, de argumentos dentro do texto, o que está fora do texto e o modo de circulação daquele texto, que ajuda ou não a fazer parte de um cânone. Exato, tem razão, isso tudo é muito importante. E no caso do Oiticica, uma coisa que me fascina também é a diferença entre esses textos escritos à máquina e os heliotapes, não é? Que você me disse uma vez que estão muito danificados, a maior parte deles. Mas os que foram transcritos mostram um regime e um registro, por exemplo, de oralidade, não é? Que é muito interessante confrontar isso com o registro escrito dele. Não é? São dois regimes, ambos torrenciais, digamos assim, mas diferentes. E há uma ideia de inscrição muito forte em qualquer deles. São dois tipos de inscrição, não é? Na gravação oral ou na máquina de escrever. E eu acho que fazem com que a gente pense, de facto, na escrita de uma maneira muito estimulante, quando se lê essas coisas da Oiticica. De modo que, como eu dizia, eu não tenho problemas nenhuns com essas coisas, com a noção de literatura alargada. Eu até dei o exemplo das letras do Paulo Coelho para Raul Seixas. Para o quê? Para Raul Seixas. Para mim não há problema com isso, né? Estudar essas coisas. Não tenho problema nenhum em ter uma noção o mais alargada possível de literatura. Isso. A minha pergunta que eu tinha pensado enquanto eu via o senhor falar, professor, era justamente, talvez aí não seja nenhuma questão de crítica literária, mas de crítica cultural, já que a gente está pensando nessa noção alargada de literatura. E aí, quando o senhor comentou nessa formação de leitores, que a minoria vai se dar pela literatura canônica, e aí, ao mesmo tempo, o senhor pegou para discutir o PIVA, que não é canônico, mas já faz parte de um currículo acadêmico, pelo menos. Mas aí eu fico, ao mesmo tempo, me perguntando, nessa literatura, nessa ideia de literatura alargada, nessa formação de leitores, que a minoria se dá pelo cânone,
a minoria também pelos currículos, como que fica a capacidade crítica desses leitores, já que a maioria se forma pela literatura de massa, pela literatura dos best-sellers, que muitas vezes são, de fato, livros alienantes, que é uma das características da cultura de massa, da literatura de massa, né? Então, queria que, não sei, se puder comentar um pouquinho a Isso respeito disso. eu compreendo. Um ponto complicado, eu acho, né? Sim. Não, isso é uma grande questão, não é? Isso é uma grande questão que vai à origem do problema, que é o problema do acesso, não é? O problema do acesso aos bens. Eu pensei em discutir essa questão, sobretudo, e invocando o texto de Cândido, o Direito à Literatura, não é? Mas lendo a partir do pensamento da Amartya Sen e daquilo que a Amartya Sen chama a capabilities approach, ou seja, a perspectiva das aptidões ou das capacidades, não é? Porque o que o Amartya Sen diz é que, no fundo, as pessoas que não têm meios ou que têm mais dificuldades relacionam-se com os bens culturais como se relacionam com tudo, como nós nos relacionamos, na verdade, com tudo, dentro do princípio das preferências adaptativas. Quer dizer, você entra numa loja, vê um casaco que custa, sei lá, 10 mil reais, e você diz, bom, acho que vou comprar um que custa 500, não é? Ou uma coisa assim, há uma preferência adaptativa, não é? E da mesma maneira, as pessoas, quando se relacionam com a cultura, imagina uma pessoa que nunca ouviu ópera ou nunca assistiu à ópera, se lhe põe a hipótese, liga a televisão e está a dar ópera, ela vai preferir ouvir, sei lá, sertanejo, não é? Ou em Portugal seria pimba, não é? Qualquer coisa assim. Vai preferir porque, de facto, não é preferir, não há opção, não há escolha, não teve formação, não é? Portanto, há sempre estas preferências adaptativas que são muito inibidoras, É como o modelo seria, por exemplo, o modelo dos direitos das mulheres. As mulheres chegavam, sei lá, a uma empresa, e mesmo uma mulher com muito talento, inteligência, capacidade de trabalho, e percebia imediatamente que nunca chegaria a CEO da empresa. E, portanto, faz uma adaptação, diz, ok, eu vou conseguir chegar até ao meio do ranking e vou lutar para chegar lá. Ok. Então, o que o Amartya Sen diz é, se nós conseguirmos eliminar o modelo das preferências adaptativas, não é? Se criarmos uma sociedade na qual o acesso está realmente garantido pelas pessoas aos bens, imaginando que nós conseguimos criar uma sociedade em que as pessoas acedem no mesmo plano à arte elevada ou erudita e à arte de massas, não é? Se não houver um problema de acesso, nós podemos admitir que uma pessoa, a certa altura, diga, não, eu não prefiro poesia concreta, eu não prefiro ópera, não é? Eu prefiro, sei lá, olha, agora um exemplo infeliz que me ocorre, aquela cantora de sertanejo que morreu Marília Mendonça. Marília Mendonça. Eu prefiro Marília Mendonça. Desde que não haja uma preferência adaptativa, desde que a pessoa possa escolher com toda a formação e informação, isso não é uma escolha errada, não é uma escolha diminuída. A pessoa escolheu mesmo. E o interessante desse modelo do Amartya Sen é que, no fundo, ele elimina o lado normativo da arte elevada, por exemplo, em Adorno. Em Adorno é claro que a arte elevada é normativa. Tem um padrão intrínseco, não é, de emancipação, não alienação, etc. Portanto, a arte elevada é desejável. Mas se nós admitirmos um mundo, um contrafactual, em que o acesso é generalizado, a função normativa da arte elevada desaparece. E eu posso dizer, ok, levaram-me à ópera e levaram-me a ouvir os Sepultura, admitindo que eles ainda tocassem, eu prefiro os Sepultura. É uma opção que me cai. Ou É uma questão do gosto. Exato, puseram-me a ler Machado de Assis e Paulo Coelho, eu prefiro Paulo Coelho. Desde que, não é? Eu compreendo. Agora, isto é um pouco um contrafactual utópico, é uma espécie de democracia por vir, não é? Seria realmente a verdadeira democracia, se isso acontecesse, não é? A grande vantagem desse modelo do Amartya Sen é que, se ele fosse realmente aplicado, o papel normativo da arte elevada desaparecia. E então nós teríamos, de facto, não é, uma democracia de oferta, digamos assim, artística e cultural, ou de possibilidades de formação, e a pessoa decidiria. Não é? Agora, isso não acontece. Isso não acontece e é muito difícil imaginarmos, mesmo no chamado primeiro mundo, no norte,
etc. Estamos mais próximos disso, mas não estamos inteiramente próximos. Há pessoas que não têm a formação, os instrumentos, etc., para, digamos, confrontados com a alternativa entre um romance policial, que é só diálogo, e, portanto, tem uma velocidade de leitura grande, e ler, sei lá, o Joyce, a pessoa dizer, ok, eu vou ler os dois, a maior parte das pessoas desiste quando começa, não é? E, portanto, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Eu compreendo o que você diz, mas idealmente deveria ser assim, não? Não devia haver um lado normativo na arte elevada, devia ser uma opção em que nós nos confrontaríamos com as duas opções, eu sei lá, ver um filme de Manuel de Oliveira ou ver o Velocidade Furiosa número 9, não sei como é que se chama no Brasil, Fast and Furious, aqueles filmes com... Velozes e Furiosos. Isso. E a pessoa dizer, ok, eu prefiro o Fast and Furious. Não é? Mas depois de ver o Manuel de Oliveira, de ver, sei lá, o Bellatar, e depois a pessoa escolhe livremente e pode dizer, ok, eu prefiro aquilo. Infelizmente essa situação é bastante utópica. E, portanto, sim, a escolha muitas vezes é muito condicionada e surge uma série de problemas aí pelo meio, não é? É um bom termo, preferências adaptativas. É ler o Amartya Sen, que é muito interessante nessa matéria. É um bom termo. Okay. Bom, professora, agradeço mais uma vez imensamente. Nathalie e Fadu, não sei se tem questões para colocar também. Eu dei uma olhada aqui no YouTube, acho que as questões se encerraram de fato. E, enfim, queria agradecer muito mais uma vez o aceite de participar, de estar conosco e encerrar o evento, essa segunda edição do Pluralidades Poéticas. Eu também já gostava de dizer uma palavrinha para si, para o Fadu, para a Nathalie, tenho muito gosto em participar. Como disse, já me sinto quase em casa no IEL. E a última visita foi bastante traumática, estive 15 dias e tive de ir embora, não só dei uma aula presencial. Uma aula. Foi uma coisa realmente traumática. Espero remediar isso, enfim, quando esta porcaria acalmar. Agora aqui em Portugal está outra vez isto um pouco ameaçador. Enfim, vamos ver. Quando a gente estuda as pandemias, percebe que as pandemias levam um tempo, não é? Por isso, esta também vai levar o seu tempo e a gente há de voltar a ver-se, de preferência, no IEL. Muito obrigado pelo convite, tive muito gosto. Ou em Coimbra. Isso. Eu preferia que fosse no IEL. Okay. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que participaram como ouvintes. A Nathalie passou a lista, lembrando, para assinarem. Obrigada, Fadu. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Carlos, pelo suporte mais uma vez. E um excelente fim de tarde para todo mundo. E ao Centro Cultural do IEL, que acolheu a nossa proposta no segundo ano também. Exatamente. O evento acontece em parceria com o Centro Cultural. Ok. Adeus, pessoal. É isso, gente.